Olá, futura massoterapeuta, futuro massoterapeuta, seja bem-vindo à Maratona Trabalhe com Massagem. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo e eu ensino qualquer pessoa dominar técnicas de massagem para atender sem medo em 8 semanas e ter clientes que sempre voltam, mesmo se você estiver começando do zero. Eu vou te dar todo um passo a passo, ainda que você nunca tenha feito uma massagem na sua vida. Você vai ter clareza de como fazer tudo isso. E ainda que você não tenha espaço, que você não tenha maca, você não tenha nada disso, ou nunca tenha ouvido falar disso. Vou te ensinar uma nova profissão que vai mudar a sua vida para sempre. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas como que isso vai acontecer? E eu sei que você acha que eu falando isso é muito fácil. Então eu trouxe aqui um depoimento de algumas pessoas que já tiveram a sua vida transformada através da massoterapia. Hoje eu atendo com muito mais confiança. Por exemplo, massagem no rosto. Ai, eu morria de medo de apertar o rosto das pessoas, o pescoço, que eu acho que é uma área mais sensível, uma área mais sensível. E eu ficava muito receosa de apertar mesmo, assim, não apertar, machucar, óbvio, né? Mas de pegar com gosto, assim, firme. Eu acho que eu fazia muito molinho. Hoje em dia eu já pego, já perdi um pouco o receio disso. Hoje sim, no início eu tinha um pouco de medo. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, passa à frente. Hoje não. Já chego falando, eu estou fazendo isso, estou atendendo isso. Eu vou descrevendo tudo, tirando todas as dúvidas do meu cliente. Total confiança. Não, hoje 110% de confiança no que eu faço, com certeza. Muito satisfeito, gente. Eles me abraçam. Acaba a sessão, eles me abraçam. Tem pessoas que até batem palma, aplaudem, falam muito obrigada. É sensacional. Antes de continuar, eu quero falar para vocês aqui para quem é esse evento. Porque eu valorizo muito o seu tempo, então eu tenho certeza que você vai se identificar e você vai se encontrar no mundo da massoterapia. Porque esse evento é para quem quer ganhar bem, para quem quer ter liberdade financeira. Mas aqui, ó, eu não estou falando de ganhar muito dinheiro, de ficar milionário. Estou falando de você ter liberdade financeira para você ir no mercado, por exemplo, e o seu filho pedir para você comprar um doce, ou um bolo, ou uma bala, e você não ter que se preocupar com o preço disso. De você poder fazer esse carinho, esse agrado para o seu filho. De você poder dar uma boa educação, pagar uma escola que realmente esteja de acordo com seus valores, para que você consiga dar um futuro melhor para ele. Para que você consiga viajar com a família. Para que você consiga ajudar as pessoas financeiramente mesmo. Pessoas que você gosta, que você ama, que vale a pena a sua dedicação. É nesse sentido, então pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Além disso, é também para quem quer ter liberdade de tempo. E o que eu estou falando assim com liberdade de tempo? Já aconteceu com você de, por exemplo, você ter que levar a sua mãe no médico e você pede licença lá para a sua empresa e a empresa não deixa. Só que aí a sua mãe vai no médico, ela não consegue entender o que o médico fala. E aí você fica sem saber se a conduta está certa ou errada, fica em dúvida, tem que ficar imaginando as coisas. Olha que sensação horrível. Pior é você não conseguir, por exemplo, participar das atividades de Dia dos Pais, Dia das Mães. Na escola do seu filho, por exemplo, tem uma apresentação. Ah, não posso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Então, quando você quer autonomia, cuidar da sua própria agenda, fazer os seus horários, esse evento é para você. Além disso, para aquela pessoa que quer ser reconhecida, valorizada, desejada. Porque na massoterapia, os clientes
te enxergam dessa maneira. Você não vai para o trabalho com aquela pressão, com aquela falta de motivação, com aquele pensamento falando, meu, putz, vou de novo ter que encarar aquele chefe, aquela situação. Não, o seu cliente deseja estar com você. E sabe por quê? Porque você transforma a vida dele. Porque você alivia a dor dele. Então você é desejada pelo seu cliente. Ele te bota lá em cima. Ele fala, você está com um problema? Vai lá na massoterapeuta Marcelo, no massoterapeuta Marcelo, que ele vai te ajudar. Ele vai resolver o seu problema. E quando ele gosta realmente, é isso que acontece. Então, se você deseja ser valorizada, reconhecida, esse evento também é para você. É para quem quer transformar vidas, aliviar dores, diminuir o estresse, melhorar a qualidade de vida, ajudar as pessoas através da massagem. E aí, esse evento é para você? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos comigo, que agora a gente vai falar sobre os conteúdos dessa aula 1, que vai realmente transformar a sua vida. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é massoterapia. Se a gente não souber explicar para ninguém ou para um cliente o que a gente faz, de forma simples, assertiva, direta, ninguém vai entender o que você faz. Então você precisa comunicar isso e saber comunicar isso. Também é importante a gente saber quais materiais que a gente realmente precisa. O que é importante na hora de começar a trabalhar com massagem? Muita gente me pergunta isso. Além também do preço, de quanto que a gente pode cobrar pelo nosso serviço. Essa é uma dúvida muito comum e a gente vai esclarecer isso para vocês aqui. E qual que é o melhor momento para eu começar a trabalhar com massagem, para eu entrar no mundo da massagem? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E por fim, três coisas que você precisa fazer para começar na massagem, que vão fazer toda a diferença. Vão fazer toda a diferença. Ah, e detalhe, no final tem uma surpresa que vai fazer toda a diferença também na síntese, no resumo, no resultado final dessa aula. Então, fica comigo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser um PDF, um material incrível que vai te ajudar nessa jornada rumo a se tornar um massoterapeuta de sucesso. Bom, mas antes eu quero te contar como que eu comecei também do zero, como que eu comecei sem ter maca, sem ter espaço, como que eu comecei sem ter conhecimento de anatomia, como que eu comecei sem ter faculdade, sem fazer curso técnico de massoterapia e ainda estava endividado. Vocês sabem que, como toda boa família japonesa, quando a gente está endividado, e aqui eu estou falando assim, endividado mesmo, lá no fundo do poço, a gente tem uma ideia de que ir para o Japão, ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro faz sentido. Lógico que hoje, no mundo atual, né, 2023, não é a mesma coisa que era quando aconteceu isso comigo, lá em 1996. E é por isso que a gente foi para o Japão. A gente estava muito endividado, não tinha nem dinheiro para ir para lá. Então a gente teve que pedir emprestado. Amigos, parentes. E, graças a Deus, a gente conseguiu. Minha tia ainda estava preocupada com meu pai, porque meu pai tinha 50 anos, sempre foi executivo, trabalhou de terno e gravata. E aí ela ficava imaginando que lá no Japão ele ia trabalhar em fábrica. E aí falou assim, meu Deus, como que ele vai? É um trabalho muito pesado. Eu sei que tem muita gente que trabalha pesado, mas, né, amor de irmã mais velha, cuidado. E aí ela teve a ideia de falar com a filha dela, que é minha prima, que estava trabalhando lá no Japão, na área da estética. E ela conseguiu uma vaga para que a gente pudesse trabalhar lá como massoterapeutas. Para isso a gente fez um treinamento aqui em São Paulo de 30 dias,
onde a gente aprendeu 2 técnicas, do shiatsu e da reflexologia podal, para que a gente pudesse estar indo trabalhar lá. E esse foi o local, a fachada, que eu fui trabalhar, um spa urbano, localizado ali no centro comercial executivo da cidade de Osaka, lá no Japão. E é como se fosse um spa urbano de vitrine que a gente vê hoje em São Paulo, em vários centros comerciais, do mesmo jeito. E por dentro, ó, você vê essas salas, essa é uma diferença do Japão. Por quê? É tudo aberto. As cadeiras, né, os clientes ficam do lado do outro e ninguém tem, né, essa questão de privacidade, que aqui no Brasil é muito importante. Mas lá no Japão, culturalmente, a massagem é algo natural. É algo que eles fazem como hábitos de vida, saudáveis de vida, hábitos saudáveis de vida. Então, eu fico até meio nostálgico assim, porque você vê essa cadeira de quick, olha o tamanho que era essa cadeira de quick, isso era em 1996. Hoje em dia, graças a Deus, né, a tecnologia evoluiu, inclusive no mundo da massoterapia. E as cadeiras de quick são muito mais leves, muito menores, muito mais portáteis, flexíveis, para que a gente possa, né, tá transportando em tudo quanto é lugar. E foi algo incrível. Eu atendi muitos clientes, ganhei muito dinheiro e tive a minha primeira formação. Recebi o meu diploma como massoterapeuta lá no Japão, como terapeuta corporal e doutor em reflexologia podal. Isso foi motivo de muito orgulho e, ao mesmo tempo, por causa dessa dedicação intensa que a gente teve trabalhando, rapidamente a gente conseguiu pagar todas as nossas dívidas que a gente tinha no Brasil. E o meu pai tinha um sonho de que a gente se formasse, que a gente tivesse faculdade, que a gente tivesse o futuro. Do jeito que eu falei lá, quando a gente pensa em liberdade financeira, de você ter condições de pagar uma boa escola, uma faculdade, né, para o seu filho. E isso era o sonho do meu pai também. Então ele decidiu que a gente pudesse, ele perguntou se a gente queria voltar para o Brasil para dar continuidade aos estudos. Lembrando que eu fui com 17 anos para o Japão, eu não tinha nem terminado o 2º grau. Meu irmão tinha 15 anos. Ele não tinha nem terminado o 1º ano do 2º grau. Nós voltamos, ele fez supletivo, eu fiz cursinho, fiz o 3º ano, fiz um cursinho, a gente conseguiu fazer faculdade aqui no Brasil. E pesquisando o curso, eu acabei chegando no curso universitário de fisioterapia, porque é o que mais tinha relação com a massagem. E logo que eu comecei, né, a faculdade e terminei a faculdade, a massoterapia estava no meu sangue. E foi aí que eu definitivamente entrei no mundo da massoterapia aqui no Brasil. Dessa maneira, pequenininho, simples, área de 8 metros. 2 cadeiras de quick, um tapetinho, umas cadeiras ali de plástico de espera para os clientes. Em 2004, no corredor externo de um hipermercado, indo para o shopping, ou seja, um lugar de alto fluxo. Isso é importante na hora de você trabalhar com a Quick Massage. Isso faz toda a diferença. Você está no lugar que as pessoas te enxergam. Então, se o cliente não vem até você, você vai até o cliente. Você corre atrás e com certeza dá certo. E a gente foi evoluindo. Mudamos de unidade, trabalhamos e fomos conquistando o nosso espaço. Até a gente ter a área que a gente tem hoje. Um espaço que é hoje o maior spa urbano da minha cidade de Londrina, com uma área de mais ou menos 500 metros quadrados útil, onde eu gravo os vídeos para você, essa sala aqui maravilhosa que a gente tem, mas não surgiu do nada. Não veio do acaso. Eu não nasci de família, não ganhei herança, a gente foi conquistando pouco a pouco. E isso mostra que é possível. Vocês viram? 2 cadeirinhas de quick, um tapete, 8 metros quadrados. Nessa jornada toda, importante é sempre a gente estar evoluindo. Isso aconteceu também na área profissional de ensino. No meu outro dom que eu tenho, que é de ensinar. Eu amo ser professor. E eu fui em busca disso
em 2019, onde eu encontrei o Sensei Shigeru Onoda, da Escola Japonesa de Shiatsu, lá em Madrid, na Espanha. E ele foi uma bênção na minha vida, por quê? Porque ele me ajudou a conquistar um outro sonho, que é poder ensinar o Shiatsu aqui no Brasil, de modo a ser reconhecido, ser avaliado pela Escola Japonesa de Shiatsu de Tóquio, do Japão. Então, a partir dele, eu conquistei o direito e hoje sou o único profissional autorizado, reconhecido pela faculdade, pelo Colégio de Shiatsu de Japonês, a ensinar o Shiatsu Namikoshi, que é o Shiatsu original. É a técnica original. Eu tenho o maior orgulho disso e por isso que a gente, valoriza tanto essa técnica, porque ela gera muito resultado. Ela entrega muito resultado para o seu cliente. Mas, apesar de tudo isso, você quer realmente saber o porquê que hoje eu estou aqui? Todo mundo sabe, não é uma coisa que eu quero ficar relembrando, mas que teve o Covid. E nesse período, antes desse período, eu trabalhava muito. Dava aula em faculdade, atendia domiciliar, atendia um monte de clientes aqui na clínica. Mas a pandemia fez a gente parar. Obrigatoriamente fez a gente parar. E apesar de toda a tristeza, de todo sentimento com rim, doença, estresse, mortes, as pessoas começaram a perceber que hábitos saudáveis de vida preservava a vida. Quem se alimentava bem, fazia atividade física, fazia massagem regularmente, sobreviveu melhor esse período. E trouxe despertou algo muito forte dentro de mim, que é justamente a minha motivação de ajudar a transformar a vida das pessoas através do poder das minhas mãos. Eu vi e percebi o quanto é poderosa as nossas mãos. E mesmo muita gente sofrendo, a gente conseguia ajudar elas a amenizar esses sintomas. Vários médicos que estavam trabalhando muito, uma sobrecarga muito alta, me mandavam o WhatsApp e falavam assim: Marcelo, você tem que me ajudar, eu não estou aguentando, eu preciso da sua ajuda. E com todos os cuidados, Nessa época, eu não atendo de luva, mas nessa época a gente atendia de luva, colocava as máscaras e ia ajudar essas pessoas. E você via o resultado. E não só para ajudar essas pessoas, mas também eu comecei a perceber que é possível transformar a vida do massoterapeuta também. Porque muitos ficaram com medo. Muitos perderam muitos clientes. E não sabiam se iam conseguir dar a volta por cima. Mas é possível sim. O mercado mudou. O mundo mudou. E a gente tem que ir acompanhando. Mas fez muito bem para o massoterapeuta, porque hoje, cada vez mais, as pessoas têm consciência de que massagem não é luxo. Massagem é saúde. E que a gente consegue tanto transformar a vida dos nossos clientes, mas também consegue transformar a nossa vida. E é por isso que a gente tem essa aula, para explicar tudo como que você consegue chegar lá, como que você pode se transformar nesse massoterapeuta de sucesso. E, começando, a gente precisa entender o que é que a gente faz. Se você não souber explicar A, B, C, do que é que você trabalha, será que seu cliente vai entender? Será que ele vai confiar em você? Então, com poucas palavras, quando a gente fala de massoterapia, a gente pode falar que é um tratamento de doenças feitas através de massagens, pressão feita com as mãos. A gente pode dizer também que é uma profissão, cujo profissional é responsável por aplicar o recurso terapêutico da massagem
para tratamento de doenças físicas e emocionais. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente usa as nossas mãos para ajudar as pessoas a aliviar dores físicas e emocionais. Tem que ser bem direto, simples. E, para eu poder trabalhar com isso, quais materiais que você realmente precisa? Uma dúvida que muita gente me pergunta e eu vou esclarecer de uma vez por todas. Você precisa de um óleo de massagem, e aí a gente tem aqui um modelo para vocês. Não é propaganda de nada, é só um óleo vegetal, porque é melhor para a nossa pele, absorve melhor. Ele custa 53, não passa de R$53 o litro. E no litro você consegue atender no mínimo 20 clientes. Muito mais, mas dependendo do seu uso ali no início, você usa um pouquinho mais, 20 clientes no mínimo. Então, qual que é o custo disso? Por atendimento. Muito baixo. Agora, você tem a opção também de ter um creme de massagem. As pessoas perguntam, é óleo ou é creme de massagem? Então, entenda de uma vez por todas que, na verdade, tanto faz. Pode ser um, pode ser outro. Depende da sua afinidade. Experimenta os dois e veja qual que fica melhor. Assim você consegue definir melhor. Às vezes, o que eu indico para os meus alunos também é que você pode ter os dois. E aí você pergunta para o cliente se ele prefere óleo ou creme. Existe uma diferença no sentido de absorção. O óleo, ele fica mais na pele, protege mais a pele. O creme, ele hidrata melhor a pele, ele absorve melhor. Então essa é a diferença. E aí, às vezes, cada um vai ter a sua preferência. Você pode ter um ou outro. Agora, o que eu realmente preciso e o que é mais importante é as nossas mãos. Se você tiver mãos preparadas, poderosas, você tem tudo. E, detalhe, não custa nada. Você precisa só lapidar, aprimorar. As nossas mãos realmente são incríveis. O que ela pode fazer? Um simples toque terapêutico promove toda uma alteração no nosso organismo, liberando hormônios de felicidade, bem-estar. E você tem essas mãos. Então é só você começar a aplicar. Preciso de mais alguma coisa, professor? Não. Só isso. Principalmente para quem está começando. Para quem está começando de material, só isso. Em algumas técnicas, nem óleo ou creme você precisa. Suas mãos é que são a ferramenta mais importante para você poder começar a trabalhar com massagem. Agora, quanto você pode cobrar pelo seu serviço de massagem? Essa é outra dúvida. O preço é algo muito difícil para as pessoas definirem. Mas vamos aqui passo a passo, para você entender o que compõe o seu preço, o que é importante na hora de você definir o seu preço, o seu valor. De modo simplificado, existem 4 componentes. O primeiro dele é o quê? Custo fixo. Custo fixo é o quê? Aluguel, telefone, internet, estacionamentos que você vai dar para o seu cliente para facilitar o acesso. Só que tem uma vantagem para quem está começando. Qual que é essa vantagem? É que quem faz atendimento domiciliar, por exemplo, não tem custo fixo. Você não tem aluguel, você não tem nada disso. Tem alguma profissão que tem essa vantagem? Eu não conheço. Então, você pode eliminar ali custos fixos, mas agora, conforme você vai evoluindo na carreira, você pode agregar isso. E tem que saber que existe. Custos variáveis. No começo, para quem está começando, é um óleo ou um creme de massagem. Nada mais do que isso. Conforme você vai evoluindo, vai crescendo, você vai agregando lençol, toalha. Então, você consegue ter mais material. Só que o custo disso é muito baixo. Os custos variáveis, você só vai ter quando você atende
e, né, são muito baixos na massoterapia. Então tem muita vantagem, mas precisa ser levado em consideração. Deslocamentos, aqui tem que ter uma atenção. Por quê? Porque o deslocamento, ele faz diferença no seu preço. Você, morando numa cidade grande, que você tem um deslocamento muito grande, às vezes trânsito demora, então tem que levar em consideração. É importante, seja de carro próprio, gasolina, deslocamento, tempo, até a própria depreciação do carro, mas também tem o aplicativo, né, que você vai estar utilizando, que aí você vai considerar o valor que ele vai estar cobrando, tanto para ir quanto para voltar. Então, faz diferença no seu preço. Você não tem custo fixo, mas você, quem está começando domiciliar, tem os deslocamentos para considerar no preço. E outro detalhe importante é o preço de mercado. O preço de mercado, ele não deve ser o principal componente, mas ele deve existir para você entender como que está o mercado na sua região. Porque às vezes, assim, a média do preço é R$100 e você chega cobrando R$300, nada de errado, você até pode, mas você tem que justificar o porquê que você cobra R$300. Agora, você também está num lugar que a média é 100 e você cobra R$20, aí você está correndo o risco de pagar para trabalhar. Então, por isso que isso te ajuda a ter uma noção melhor do seu preço também, de como que você vai elaborar. Ah, professor, mas isso tudo é muito difícil. Eu sei. Mas para facilitar, eu criei a regra do 2:1. Ah, o que é isso, professor? Regra 2:1. Vamos lá, vou te explicar. A cada 1 minuto trabalhado, você cobra R$2. Se você não quer ter o risco de pagar para trabalhar, siga essa regra, porque na maioria dos casos, 99% dos casos, vai dar certo e você vai ter lucro com a sua sessão de massagem. A cada 1 minuto trabalhado, você cobra R$2. O que isso na prática significa? Que uma sessão de 60 minutos, você vai cobrar o valor de R$120. E lembrando que aqui é o preço, né, base, de início, para você simplificar. A partir daí, você vai analisar os seus custos fixos, o seu deslocamento, os seus custos variáveis e o preço de mercado. Então, por exemplo, se você mora numa cidade menor, 10, 50 mil habitantes, os seus custos fixos, o seu deslocamento vai ser menor. Então você pode cobrar mais baixo, R$80, R$100. É a média no Brasil. Se você mora em São Paulo, Brasília, capitais, custo muito mais alto. Você pode aumentar o seu preço. R$150, R$250 eu já vi. De acordo com o mercado, de acordo com seus custos. Mas você tem agora um ponto inicial, um ponto de partida para te ajudar a entender melhor o seu preço. Vamos agora também ver, na prática, esse valor, o quanto que a gente pode crescer. Eu pegando aqui para baixo, arredondando para baixo, para vocês entenderem que R$100 seria o valor que eu estou cobrando pela minha sessão. E não é porque eu estou começando, lembra disso. Eu estou cobrando R$100 por causa dos meus custos fixos, dos meus variáveis, dos meus deslocamentos e também por causa do custo médio do preço da minha região. Se eu atender 2 clientes por dia, eu vou estar faturando R$200 no dia. E se eu trabalhar 24 dias no mês, eu consigo um faturamento de R$4.800. 2 clientes por dia. Isso significa que eu estou trabalhando 2 horas por dia. Se eu atender 4, cobrando R$100, faturo R$400 no dia e trabalho 24 dias, 6 dias na semana, segunda a sábado, consigo faturar R$9.600. Opa, já começa a ficar interessante. E agora 6 clientes no dia, cobrando R$100, R$600 no dia, vezes 24 dias trabalhado no mês, R$14.400. Será que isso
faz diferença naquilo que a gente falou? Eu consigo ter uma liberdade financeira? Será que eu consigo começar a planejar coisas para minha vida, viagens? Eu consigo ter perspectiva para os meus filhos, educação, escola? Custa caro uma boa escola. A gente sabe disso. E você precisa ter condições de pagar. E a massoterapia pode te proporcionar isso. E aqui eu tô falando assim, ó, 6 dias. 6 dias. 6 clientes no dia. É porque você não precisa se matar de trabalhar, hein? É 6 horas trabalhando por dia. Dá para ir mais? Lógico que dá. Dá para aumentar o seu valor? Também dá. Então, tem uma infinidade de possibilidades. E você consegue, sim, ganhar bem na massoterapia. Você consegue, sim, ter a sua liberdade, a sua independência financeira com a massoterapia. Agora, qual que é o melhor momento para eu entrar na massagem, para eu começar a trabalhar a massagem? Sinceramente, o melhor momento foi o ano passado. Porque em 2020, né, teve o Covid, foi difícil para todo mundo. 2021, todo mundo começou a se recuperar. 2022 foi o auge. Todo mundo já estava viajando, né, voltando à atividade normal. E as pessoas perceberam que quanto mais práticas saudáveis de vida realizarem no seu dia a dia, inserirem no seu dia a dia, faz a diferença na saúde, na vida. E por incrível que pareça, sabe o que mudou? O conceito de massagem. As pessoas começaram a enxergar a massagem como algo realmente saudável. E por quê? Porque a massagem alivia dores, diminui o estresse, sem uso de remédios, sem efeitos colaterais. Mas, qual que é o segundo melhor momento? Eu não tenho dúvidas que é hoje, que é agora. E sabe por quê? Porque é muito simples, é muito rápido, é muito barato começar. E, inclusive, o retorno é imediato. Eu mostrei para vocês aqui. Então, quanto mais você demora, mais você perde. Tem que tomar atitude. Se você não fizer nada de diferente, nada vai mudar na sua vida. Já parou para pensar? Se tá ruim assim, vai ficar ruim se você não fizer nada. A oportunidade tá batendo na sua porta. E eu quero te mostrar tudo isso. Eu quero te conscientizar disso. Eu quero desmistificar isso para você. Você não precisa fazer faculdade, fazer 4 anos de faculdade. Você não precisa fazer 2 anos de curso técnico. Você consegue começar a partir de cursos livres, inclusive de cursos online. Por quê? Porque hoje em dia as ferramentas, os instrumentos evoluíram, a tecnologia evoluiu demais. E o que você consegue entregar é muito mais valioso e de muito mais facilidade de aprendizagem. Porque a pessoa pode acompanhar o tempo todo o conteúdo do professor. Vocês sabem disso. As faculdades hoje em dia também viraram ensino online, não é verdade? E além de tudo isso, a demanda é infinita. O que eu estou querendo dizer com demanda infinita? Quem que a gente pode atender na massoterapia? Quem precisa do massoterapeuta? Vamos lá, vamos falar. Quantas pessoas no mundo sofrem de dor na coluna? Você já se perguntou, você conhece alguém que sofre de dor na coluna?
existe, tá, um dado estatístico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que 80% da população já teve ou vai ter dor na coluna. Então, mesmo, por exemplo, se você mora numa cidade pequena, com 10 mil habitantes, pelo menos 8 mil pessoas precisam ou vão precisar de um massoterapeuta. Por quê? Dor é dor, né, gente? Ninguém quer sentir dor. E na coluna, ela te impede de trabalhar, ela te impede de carregar o seu filho no colo. Ela te impede de fazer tudo aquilo que você gosta de fazer. Então a pessoa precisa eliminar essa dor. E a massoterapia consegue ajudar. Então, cálculo rápido, no Brasil 200 milhões de habitantes, 160 milhões precisam. É muita gente, essa demanda é infinita. As pessoas não dão conta. Fibromialgia. Não é só dor na coluna, fibromialgia, que tem outros sintomas associados. 6 milhões de brasileiros sofrem com fibromialgia. É muita gente que precisa da ajuda do massoterapeuta. O estresse é outra situação importante. 90% da população mundial, se 80% era muito, imagina 90%. É muita gente que está estressada. O mundo hoje, globalizado, com concorrência, competitividade. E a gente precisa disso. Ao mesmo tempo que tem o estresse, tem o quê? Tem a depressão. 350 milhões de pessoas, dados aí do Hospital das Clínicas, da Unicamp. A depressão está aí, existe. Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas ela é sim uma doença e a gente precisa ajudar essas pessoas. E a gente consegue com as nossas mãos. E por que a gente consegue ajudar todas essas pessoas com dor na coluna, com fibromialgia, com estresse, com depressão, com ansiedade? Porque a gente promove relaxamento muscular. Só com as nossas mãos a gente consegue aliviar a dor. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor no ombro, dor nas costas. A gente reduz, diminui o estresse, diminui a ansiedade e consegue auxiliar no combate à depressão. A gente consegue dar energia para a pessoa. Eu melhoro também o sistema imunológico. E aí, gripes não vão me afetar. Eu melhoro o sistema imunológico. Eu consigo reduzir pressão arterial. Quanta gente tem medo de atender quem tem pressão alta? E a massagem diminui. A massagem ajuda essas pessoas. Melhora do sono. O sono é algo que precisa ser muito bem cuidado na nossa vida. É através do sono de qualidade que a gente consegue ter um dia melhor, produtivo. Então, se eu durmo bem, eu acordo bem e eu vivo bem. Se eu durmo mal, eu acordo mal e todo o meu dia fica ruim. E a gente consegue melhorar a qualidade do sono. Olha que incrível o poder das nossas mãos. Então é por isso que essa demanda é infinita. É por isso que eu preciso que você comece a trabalhar imediatamente com a massoterapia. E para que você consiga fazer isso, eu vou te dar 3 coisas que você precisa fazer imediatamente para poder começar. Primeiro é o quê? É estudar as estruturas do corpo humano. Porque se você estudar isso, e aqui eu não estou falando de nada muito complexo, mas músculo, por exemplo. E não precisa aprender logo de cara todos os músculos. Não, não precisa.
Mas sabendo os músculos principais, você consegue ter resultados incríveis. E você vai atender com muito mais segurança e vai evitar riscos. Você não vai correr o risco de piorar a dor do seu cliente. Você não precisa ter esse medo. E olha que fantástico, vou te mostrar aqui. Músculo do trapézio. Olha o tamanho do trapézio. A gente às vezes acha que é só no ombro, mas ele é um trapézio. Ele vai até as costas, vai até os ombros e vai até a cabeça. E esse vermelhinho que tem aqui mostra a irradiação que a tensão nesse músculo causa no nosso corpo. Então, se a pessoa tem dor de cabeça, trabalhar esse músculo do trapézio alivia a dor. Ela tem dor no pescoço, vocês viram o desenho do meio, tem o vermelhinho no pescoço. Se você trabalhar esse músculo, você alivia a dor no pescoço. Se ele tem dor no ombro, se você trabalhar esse músculo, vai aliviar a dor no ombro. E também dor aqui, ó, no meio das costas. Quantas pessoas você conhece que tem dor no meio das costas? O trapézio é responsável por essa dor. Trabalhando esse músculo, conhecendo esse músculo, você consegue ajudar quantas pessoas? Com dor de cabeça, com dor no pescoço, com dor no ombro e com dor nas costas. Um músculo apenas. Só mais uma dica aqui para vocês. Glúteo mínimo. Nós temos 3 glúteos, mínimo, o médio e o máximo. Sabe aquela dor que irradia para a perna? As pessoas falam, é ciático. Nem sempre. Quando você sabe, você tem essa outra dor. E toda essa área vermelha é responsável por esses 2 pontinhos no músculo do glúteo mínimo. Se você trabalhar esse músculo, você alivia toda essa dor. E, por incrível que pareça, sabe com quanto tempo que você consegue trabalhar esses pontos? 5 minutos no máximo. É o suficiente para você conseguir isso. Então, conhecendo, apresentando esse mundo para você, você consegue ajudar as pessoas. Segunda coisa que é importante, escolher uma área de atuação. O que eu quero dizer com isso? E para que serve isso? Sabe aquela pessoa que quando você está na sua cidade, e aí você fala, nossa, vamos facilitar aqui um exemplo. Você vai no médico, aquele é o especialista de joelho, o especialista de coluna. Você imagina que quando ele é especialista em alguma coisa, você fala, o cara é bom naquilo, né? Coluna, joelho, cérebro, neurologista. E essas pessoas conseguem criar uma autoridade, um reconhecimento, se tornar referência na área. Na massoterapia, a gente também pode fazer isso. E quando a gente escolhe essa área de atuação, isso acelera o processo. Você fica mais reconhecido mais rápido. Você se torna referência mais rápido. E sabe por quê? Porque você começa a atender, por exemplo, um idoso. E aí você começa a melhorar a saúde do idoso. E aí um idoso começa a falar para outro idoso, porque eles se convivem socialmente. Vai lá no Marcelo, que ele vai melhorar esse seu problema, essa sua queixa. E aí você resolve mais um. E aí o boca a boca, conforme vai indo, você vai evoluindo. E, detalhe, quando você escolhe essa área de atuação, você começa a criar, aprender, estudar recursos, técnicas mais efetivas. Então você gera mais resultados. Você não precisa ficar estudando milhões de coisas. Sua cabeça explode se você não sabe. Agora não, se você direciona, aprende e aplica na hora e tem resultado, isso te motiva. E é isso que acelera, essa motivação. E entre as pessoas também tem tudo isso. Não é só com um grupo de idosos, é com, por exemplo, na área esportiva. Tem muita gente que adora participar de eventos, corridas, beach tênis, futebol. O massoterapeuta é muito importante. E aqui tem uma outra área de atuação envolvida nesse processo. Porque você pode atender, escolher área de atuação de atletas, mas pode também escolher eventos, trabalhar em eventos. Você consegue ter uma carreira voltada para isso.
Além disso, por exemplo, um outro grupo que muita gente tem medo, gestante. Porque você começa a aprender a lidar com gestante. Então, toda queixa que a gestante tem, você já sabe como resolver. Posicionamento, as pernas, como que deita, como que alivia uma dor no pescoço, onde eu posso colocar a gestante, se é numa cadeira de quick, se é na maca, se é no chão. Porque você vai atendendo inúmeras gestantes. E quanto mais pessoas na mesma área de atuação você atende, mais segurança você cria, você desenvolve. Porque começa a ficar familiar. Você já atendeu aquilo uma vez antes. Você sabe o que você tem que fazer. E por mais difícil que pareça ser no começo, mas conforme você vai se desenvolvendo, escolhendo essa área de atuação, você se desenvolve. Você aprimora. Você fica bom. E isso é muito importante. Isso acelera demais o seu processo. Você fica conhecido, se torna referência muito, muito, muito mais rápido. E tem inúmeras áreas de atuação. Atendimento em empresas, atendimento em quem tem dor no pescoço, só dor na coluna, só dor no ombro. Crianças, bebês recém-nascidos. Existem uma infinidade de áreas com que você tem mais afinidade, pode estar escolhendo para atuar. Faz sentido para você? E o outro detalhe também, a terceira coisa, é começar simples. E começar imediatamente. Porque quanto mais você procrastina, mais desculpas você coloca e mais empecilhos você gera. Agora, quando você começa simples, atendimento domiciliar, por exemplo. Então, começa, não tenho carro, vai de aplicativo, coloca o deslocamento. Não crie impeditivos. Faça acontecer, vai melhorando. Com o tempo, você vai resolver essa questão. Parcerias, salão de beleza, estúdio de pilates, clínicas médicas, clínicas de estética, academia de ginástica. Esses espaços, por muitas vezes, possuem algum cômodo ali vazio, parado, gerando prejuízo para esses donos comerciais. E aí você pode oferecer uma parceria. E você vai falar para ele assim, além de você estar agregando valor, eu vou te repassar uma comissão. Olha que interessante, ele vai gerar dinheiro com aquele espaço vazio. Além disso, para quem também não tem nada, espaços de coworking. Não é toda cidade que tem, mas existe. Então, se você mora numa cidade grande, existem hoje em dia salas prontas para você começar a atender. Tem um custo muito mais acessível para você poder começar. Fica muito mais simples. E não ache que atendimento domiciliar é menos... Eu, até 2019, antes da pandemia, atendia um monte de domiciliar. Tá? E hoje, por opção, tenho meu espaço na clínica. Mas é possível. Até hoje, se precisar, eu vou atender domiciliar também. Então a gente tem essas possibilidades. E o importante é você começar. Se você não toma uma atitude, você vai ficar estagnado. Faz parte desse processo. Então a gente tem que começar. Agora, de nada adianta tudo isso se você não souber ter clientes que sempre voltam. Aquilo que eu sempre falo, você tem que aprender a manter, a fidelizar os seus clientes. É como se fosse um balde cheio de água furado. Imagina isso. O que vai acontecer com a água? Ela vai escapar. O que eu tenho que fazer para manter a água dentro do balde? Eu tenho que tampar esses buracos. Agora pensa comigo. Eu tenho clientes. O que eu tenho que fazer para manter esses clientes comigo?
para que eles não procurem outra pessoa, um concorrente. Eu tenho que ir tampando os buracos. Eu tenho que ir dando atenção para ele. Eu tenho que tomar atitudes para que eu consiga manter ele comigo para sempre. Para que eu consiga fidelizar esse cliente. Então, quanto mais buracos eu vou tampando no meu atendimento, na minha técnica, eu consigo manter e fidelizar os clientes. Eu consigo ter clientes que sempre vão voltar comigo. Por quê? Porque ele percebe que eu tampo os buracos. Por isso que a água fica dentro do balde. Você tampa todos esses buracos. Faz sentido? E, outro detalhe. Eu vou te provar que você não perde nada comparado com outros espaços de luxos. Se você souber trabalhar, você tem uma vantagem gigante em relação a eles. E que você tem que usufruir disso. Porque eu vou te contar aqui os maiores erros que eles cometem. E como você está iniciando na massoterapia, você pode se diferenciar. E você pode se tornar um profissional muito mais reconhecido. E aprender a fidelizar faz parte desse processo. E é isso que eu vou te mostrar lá na nossa aula 2. Então, ative o botão de notificação, agenda aí no seu celular, porque você não pode perder essa aula. Se você quer se diferenciar no mercado, se você quer aprender a ter clientes que sempre voltam, então você precisa assistir a aula 2. O que a gente viu aqui hoje? A gente entendeu o conceito de massoterapia para explicar para o nosso cliente o que a gente faz. O que a gente precisa para começar? O quanto que você pode cobrar pelo seu serviço? A regra do 2-para-1. Lembra disso? Qual o melhor momento para eu entrar na massagem? E quais são as 3 coisas que eu preciso fazer para começar na massagem agora? Lembretes para vocês, se você quer esse material, lembra que a gente falou que tinha uma surpresa, vai ter um PDF, e só para quem está no grupo do WhatsApp. Então, entra lá no Grupos, o link está na descrição desse vídeo, isso é muito importante, tá? E só vai receber esse material quem estiver lá. E esse material vai te ajudar muito para você começar a trabalhar com massagem. Lembrando também que na quarta-feira, aqui no meu canal do YouTube, vai ter a aula 2. Tô te esperando, vai fazer a diferença na sua vida. E transforme vidas através do poder das suas mãos. Muito obrigado. Tô suando. Hoje eu atendo com muito mais confiança. Por exemplo, massagem no rosto. Eu morria de medo de apertar o rosto das pessoas, o pescoço, que eu acho que é uma área mais sensível, uma área mais sensível. E eu ficava muito receosa de apertar mesmo, assim, não apertar, machucar, óbvio, né? Mas de pegar com gosto, assim, firme. Eu acho que eu fazia muito molinho. Hoje em dia eu já pego, já perdi um pouco o receio disso. Hoje sim, no início eu tinha um pouco de medo. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, passa à frente. Hoje não. Já chego falando, eu estou fazendo isso, estou atendendo isso. Eu vou descrevendo tudo, tirando todas as dúvidas do meu cliente. Total confiança. Não, hoje 110% de confiança no que eu faço, com certeza. Muito satisfeito, gente. Eles me abraçam. Acaba a sessão, eles me abraçam. Tem pessoas que até batem palma, aplaudem, falam muito obrigada. É sensacional.